Paz e graça, irmãos. Chegamos em mais uma dispensação. Esta é a sexta dispensação, é a dispensação da graça. O que é a dispensação da graça? A dispensação da graça é esse período que nós vivemos. A dispensação da graça, ela foi inaugurada com a igreja em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Jesus ele veio, ele cumpriu a lei e Jesus ele finalizou a dispensação da lei mosaica. E agora uma nova dispensação se iniciou. E essa é a dispensação que a gente vive hoje. Hoje nós não precisamos de um templo físico como o templo e o tabernáculo para os judeus como lugar de sacrifício, como lugar de culto. Nós não precisamos hoje de um sacerdote que sacrifique animais, porque todos os sacrifícios feitos na dispensação anterior, que foi a dispensação da lei, apontavam para o sacrifício de Cristo, apontavam para o que Cristo ia realizar através da cruz. Então, Jesus ele cumpriu todo esse ritual e nos oferece vida, uma vida gratuita por aqueles que creem nele. Algumas características dessa aliança da graça. Não existe mais lugar santo, lugar físico. Hoje, a gente tem lá em Jerusalém, né, o Muro das Lamentações, que é o único muro que restou ali, que cercava o templo dos judeus. O templo sempre foi considerado um lugar santo. E Jesus disse para a mulher samaritana: vem a hora, e já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Quando a mulher pergunta a Ele, aonde que nós devemos adorar? É nesse monte? Ou é lá em Jerusalém, no templo? E Jesus diz para ela que chegaria o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, porque hoje nós somos templo do Espírito, nós somos habitação de Deus. Então, aonde tem um cristão ali reunido com mais alguém, ali tem um templo, já tem uma comunidade. Então, hoje não existe mais essa questão de dia santo, de lugar santo. Hoje, cada pessoa que recebe Jesus pela fé no seu coração se torna templo, se torna morada do Deus Altíssimo. E como no Antigo Testamento o sangue dos animais servia para expiar, servia para cobrir, servia para que Deus perdoasse os pecados dos homens pelo sangue dos animais, o sangue de Cristo é a garantia do perdão dos nossos pecados. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19, ele diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, foi o precioso sangue de Cristo que nos comprou e que nos lavou do pecado. É por isso que a nossa fé nele faz com que o sangue dele seja derramado sobre nós e nos purifique de todo o pecado. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 7, ele diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então o sangue de Jesus, ele remove, ele perdoa, ele nos purifica de nossos pecados. Então hoje não precisa mais derramar sangue de animal. O sangue de Jesus, todo primeiro domingo na igreja nós temos a Santa Ceia, e onde ali o suco de uva simboliza o sangue de Cristo, o sangue que foi derramado por nós, o sangue que nos purifica, um sangue que remove as nossas transgressões e nos faz aceitáveis diante de Deus. E esse sangue, ele promove a graça. É a graça, porque Jesus ele nos oferece isso gratuitamente.
basta que a gente venha a crer nele. Então essa é a aliança da graça. Nós só precisamos crer em Jesus para que o sangue dele se derrame sobre a nossa vida, para que nós possamos ter acesso à salvação. E nessa era que nós vivemos, que é a era da graça, a gente não precisa guardar a lei, a gente sabe que existe perseguição em vários cantos do mundo, então, mas o evangelho está sendo pregado, mas vai chegar um tempo em que essa era da graça, essa dispensação da graça vai acabar, que é justamente no arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja vai se findar a era da graça. E aí, os homens vão entrar em uma outra dispensação, que vai ser a dispensação do milênio. Mas essa atual dispensação, então, ela teve início no Pentecostes e vai até o período do arrebatamento da igreja. E o que nós precisamos fazer? Aceitar a Cristo pela fé, seguir os princípios da sua palavra para que o seu sangue possa nos purificar de todo o pecado. E nós aguardamos a maior bênção dessa dispensação, que é o arrebatamento. Muitos estão apostatando, muitas pessoas se desviam. Muita gente pensa assim, poxa, mas Deus, né? Será que não está vendo tanta maldade, tanta corrupção, tanta violência? Na dispensação da graça, Deus, ele tolera. Deus, ele está tolerando, mas vai chegar um tempo em que essa dispensação vai encerrar. Então, hoje, irmãos, é o dia de nós termos Jesus no nosso coração, termos ele pela fé, para que o seu sangue possa nos purificar de todo o pecado. Que Deus te abençoe e até a próxima dispensação, que será a dispensação do milênio. E glórias a Deus e graças a Deus, irmãos, porque nós vivemos na melhor das dispensações, porque o Evangelho já chegou até nós, o Evangelho já foi pregado em todo o mundo, muitos lugares ainda precisam ser pregados, mas o Evangelho nos alcançou. E pelo seu sangue e pela sua graça, nós temos a remissão dos nossos pecados. E nós aguardamos esse maravilhoso dia que será o nosso encontro com o Mestre. Deus te abençoe e até a próxima.